quais as consequências que a aprovação dessa PEC ela pode trazer para a população e para os trabalhadores? Primeiro, agradecer pelo espaço, agradecer pela audiência e dizer que, do ponto de vista do servidor público, independentemente se ele presta serviço na educação, na saúde ou em qualquer outra demanda que a sociedade necessita, por exemplo, serviço de segurança pública, o entendimento da fiscalização do seu sindicato, do Sindicato dos Auditores Fiscais do Trabalho, é de que essa PEC ela só vem a prejudicar ainda mais a forma como o serviço é prestado pela população. Ou seja, se ao adentrar na estrutura da Superintendência do Trabalho e Emprego hoje aqui em Alagoas, infelizmente você vê um prédio caindo aos pedaços, com falta de água, falta de, inclusive, agências no interior sendo interditadas, o entendimento é que, com a limitação de recursos, essa situação vai ser agravada ainda mais, prejudicando aqueles servidores que laboram dentro da repartição, ou seja, os auditores fiscais do trabalho, o servidor administrativo, o prestador de serviço que trabalha dentro dos órgãos, das instituições, mas principalmente a população. E no caso, no ponto de vista do nosso serviço, o que a gente identifica é uma carência, que hoje já é muito grave, essa questão da demanda de serviços da fiscalização e da restrição enorme na quantidade de servidores. A gente vê a sinalização de não existência mais de concurso público para repor os quadros que estão indo embora. Inclusive hoje a gente tem somente 27 auditores fiscais do trabalho nas ruas fiscalizando. São pequenas, é uma equipe muito pequena para a complexidade e pela quantidade de trabalhadores em Alagoas. 27 auditores somente para Alagoas, compreendendo atividades urbanas, rurais, é muito pouco. Quem vai sofrer na ponta é o trabalhador. Quem vai sofrer é aquele que demanda, por exemplo, uma carteira de trabalho. Se hoje o Ministério do Trabalho ele está regredindo na questão da carteira de trabalho, ou seja, voltamos a emitir carteira de trabalho na mão, no papel. Imagina com a restrição orçamentária que vai diminuir a quantidade de servidores, a quantidade de papel, a quantidade de computadores, né? Restringir a manutenção desses equipamentos também. Então, o serviço público, de uma maneira geral, ele vai ser completamente afetado do ponto de vista negativo. E ressaltando mais uma vez, quem vai sofrer na pele é aquela pessoa que precisa do serviço público, é aquele trabalhador que está sendo vilipendiado, que está sendo numa condição degradante de trabalho, por exemplo, ou aquele explorado do trabalho infantil, ou aquele que não está tendo o seu pagamento de salário em dia. E esse trabalhador vai ser mais ainda vilipendiado dos seus direitos mais básicos. O que a gente defende aqui como sindicato é sim melhores condições de trabalho, mas para o trabalhador, melhor prestação do serviço público. Uma das coisas também que está prevista na PEC é a questão da desvinculação do salário mínimo com a inflação, e muitos já dizem que vai ter perdas, não vai ter correção para o salário mínimo. O sindicato ele também está preocupado com essa situação? Olha, a questão salarial, muitas vezes a gente diminui as discussões falando só do salário, mas enfim, não é só o salário mínimo que vai deixar de ser corrigido, né? E a gente está falando de serviços públicos, a gente está falando de serviços de saúde, né? Na qual a proposta é você fazer uma atualização financeira em função somente da inflação. Mas será que a população cresce em função da inflação? É claro que não. Não tem viabilidade econômica nisso. O salário mínimo, nós estamos ainda, infelizmente, devido à concentração de renda no nosso país, nós estamos falando da remuneração básica de milhões de trabalhadores. Então, impactando a vida de milhões de trabalhadores. É claro, o salário mínimo é a remuneração da força de trabalho do trabalhador. O trabalhador mal remunerado em sua força de trabalho, ele terá condições piores ainda de comprar o seu alimento, de comprar
E é claro, não só de alimento vive o homem, mas de diversão, de prazer, inclusive de tempo livre. O trabalhador tem direito ao tempo livre. Muito embora dentro dessas reformas trabalhistas se fale inclusive de aumentar a carga horária semanal para 80 horas. Então é uma discussão ampliada. Existe sim uma preocupação das carreiras, né, pelo esvaziamento da proteção do trabalhador, que de fato é o auditor fiscal do trabalho que está lá no dia a dia, no chão da fábrica, na colheita da cana, no corte da cana, que vai verificar essa situação. Então, é claro, existe essa preocupação que ela está concentrada, ela está contemplada num escopo muito maior de precarização que o trabalhador vai sofrer com essa aprovação da PEC. Há também medidas do governo para a flexibilização da CLT, o aumento da carga horária, essa própria desvinculação do salário mínimo, a questão do negociado sobre o legislado. Você acredita que isso vai trazer perda para os trabalhadores? Nessa agenda questionável, nessa agenda que a gente entende como extremamente nociva a tudo que foi construído há 70 anos pelo direito do trabalho, pela coletividade dos trabalhadores, pela coletividade da rede de proteção, além de tudo isso que você falou, você esqueceu também da reforma previdenciária, né? E que muitas vezes os debatedores não esclarecem que o aumento de uma jornada de trabalho para um cortador de cana, por exemplo, vai impactar na capacidade que ele tem de trabalhar durante os 30, quer dizer, ainda, mas com a aprovação de um limite mínimo de idade, é muito mais difícil ainda dele chegar. Então, essas questões estão conectadas, né? A questão previdenciária também é uma questão importante para ser debatida. E existe, infelizmente, a desconstrução de uma estrutura maior da proteção do trabalhador, que aí a reforma do legislado, do negociado sobre o legislado, aumento da carga horária, desregulamentação trabalhista. Então, tudo isso está num pacote que o servidor público, e eu digo como servidor público, nós estamos nesse contexto também de precarização, nós estamos nesse contexto de não aumento de cargo, não digo nem de aumento de cargo, mas de reposição dos quadros. Você vai hoje no Ministério do Trabalho e você vê que falta realmente servidor, falta auditor fiscal do trabalho. Então, a fiscalização também está nesse contexto de precarização. Mas é claro, estamos sim dialogando com a sociedade, estamos dialogando, a busca inclusive de um evento aqui em Alagoas para que a gente possa trazer esse tema à discussão. Essa é a nossa ideia aqui do tema, trazer esse tema para esse debate aos representantes da sociedade aqui. Inclusive, a gente vai divulgar um evento que vai ser realizado no dia 25 agora, né? E a gente convida a todos para participar. É um evento ampliado que ocorrerá no dia 25 no auditório do Hotel Jatiuca, das 2 às 6 horas da tarde, e que terá o Sindicato dos Auditores Fiscais do Trabalho à mesa, a Associação dos Magistrados de Alagoas, Magistrados do Trabalho, também a Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho, os representantes, por exemplo, da CUT, dos sindicatos, também serão chamados para compor a mesa, e para a gente ampliar essa discussão do ponto de vista da defesa e de barrar essa desconstrução, e de barrar também o ponto de vista ideológico de que uma possível desconstrução do direito do trabalho no Brasil será uma porta aberta ao desenvolvimento. Pelo contrário, você ferindo uma categoria, você desconstruindo inclusive a previdência social, você está ferindo o desenvolvimento de um país. Essa é a nossa ideia, né? Então eu chamo a todos novamente para participar do dia 25, das 2 às 6 da tarde, no auditório do Hotel Jatiuca, um evento que está sendo capitaneado, está sendo organizado pelo Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais do Trabalho, mas que essas entidades, a Associação dos Magistrados,
a CUT, a Associação Nacional da Procuradoria do Trabalho, ela também está organizando, a gente está junto para defender e para discutir, para trazer esse tema importante para a sociedade alagoana.